E a palavra do Senhor se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. O que é um fundamento? Fundamento é o alicerce. Fundamento é o alicerce. O alicerce é aquilo que sustenta tudo. Sem o alicerce, tudo desaba. Sem o alicerce, tudo cai. Então, a palavra do Senhor, ela é o firme fundamento. E, na realidade, a palavra da fé, porque só conhecer a palavra e não acreditar nela não traz nenhum benefício, só traz o conhecimento. E só o conhecimento não muda a nossa vida. O conhecimento nos dá a oportunidade de ter mudança na vida. Mas é preciso conhecer e crer. Porque se eu não creio, eu não sou uma pessoa abençoada. Tudo é possível aquele que crê, disse o Senhor Jesus. E se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, eu preciso usar a fé. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso praticar a minha fé. E isso é algo tão simples, que qualquer pessoa pode ser abençoada. Qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela só precisa acreditar e praticar. Quando você vai à igreja, quando você vai à casa do Pai, você está praticando a fé. Você está acreditando que Deus existe e que Ele vai te abençoar. É exatamente essa condição para Deus nos abençoar. Eu tenho que crer que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Então, quando eu vou à casa de Deus, quando eu vou numa reunião de oração, quando eu faço a oração, eu estou acreditando que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Isso é a prática da fé. E é por isso que você vai ver pessoas que são abençoadas e que quando as pessoas olham e falam: nossa, essa pessoa é tão abençoada, mas ela não tem assim a capacitação. Como é que ela é tão abençoada? É porque ela pratica a sua fé. Mesmo que ela não tenha capacitação, vamos dizer assim, intelectual, mesmo que ela não tenha tido a oportunidade de estudar, de se especializar em algo, mas ela é abençoada porque ela pratica a sua fé, ela vive a sua fé. E quantas pessoas que são especializadas, capacitadas, que você olha e diz: poxa, por que nada acontece na vida dessa pessoa? Porque ela não pratica a sua fé, ela não acredita, ela acredita que Deus existe. E só você acreditar que Deus existe não muda a tua vida. Nunca vai mudar a tua vida você acreditar que Deus existe. A Bíblia diz que eu tenho que crer que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele existe e se eu buscar, Ele vai me abençoar. Se eu buscar, Ele vai trabalhar na minha vida. Se eu buscar, Ele vai operar na minha vida. É esta fé que traz resultado. É esta fé que tem que ser praticada. Não pode ser uma coisa só na cabeça, tem que ser do coração. Eu tenho que praticar, porque Deus se agrada da fé. Deus se agrada daqueles que creem. Deus se agrada daqueles que confiam nele. Sabe por quê? Porque é a única maneira de Deus alcançar essas pessoas. É a única maneira de Deus te abençoar. É a única maneira de Deus poder trabalhar na tua vida. Deus não pode trabalhar na vida de quem não vive a fé. É uma condição, é uma condicional. A fé é o dinheiro, é a moeda, é o valor que compra as bênçãos de Deus. É exatamente isso que você está ouvindo. Não é heresia não, não se compra a bênção de Deus com euro, com dólar, com real, com peso, com ien. Não, você não compra a bênção de Deus com papel moeda, com uma oferta na igreja. Você não compra a bênção de Deus com isso, mas você compra a bênção de Deus, compra assim com a fé, com a moeda do reino de Deus, que é a fé. Quando você usa a tua fé, quando você pratica a tua fé,
E Deus é bem claro quando Ele diz, no livro de Isaías, Ele disse: olha, todos vocês que têm sede, venham às águas. Venham às águas. Venham, comprem. Venham e comprem sem dinheiro e sem preço. Como é que eu compro sem dinheiro e sem preço? Como é que eu compro sem dinheiro e sem preço? É porque essa compra é feita pela fé. É quando eu tenho a atitude de ir às águas. Olha o que ele diz: todos vocês que têm sede, vinde às águas. Vinde às águas é buscar a presença de Deus, é ir à presença de Deus e crer que Ele existe e que Ele é galardador daqueles que o buscam. Ou seja, eu não posso só acreditar, não. Deus existe, Ele é poderoso, Ele está sentado no trono, Ele é o governador de todo o universo, Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode, Ele faz todas as coisas. Eu posso acreditar sim, mas se eu não buscá-lo, nada vai acontecer na minha vida. Se eu não buscá-lo, nada vai acontecer na minha vida. Então a oração, tudo aquilo que você faz para buscar Deus, quando você se aprofunda na palavra, eu estou buscando a Deus. Pastor, eu estou falando de buscar a Deus. Quando eu estou procurando aprender a palavra, eu estou buscando a Deus. Quando eu vou à igreja, eu estou buscando a Deus. Quando eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Quando eu estou louvando, eu estou buscando a Deus. E Ele vai me abençoar. Porque Deus quer abençoar a sua vida. Ele só pode te abençoar através da comunhão. Ele opera em você e através de você. Deus nada pode fazer se não for por você. Entenda isso. Deus queria derrubar as muralhas de Jericó. Deus queria fazer um grande milagre, mas Ele precisava das pessoas rodearem a muralha. Precisava ficar claro que era Deus que ia derrubar aquela muralha. Precisava ficar claro para todas aquelas pessoas que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que ouve a oração, existe um Deus que ajuda aqueles que nele crê. Mas se Josué e o povo não rodeassem a muralha e Deus derrubasse aquelas muralhas, seria como se tivesse acontecido um simples terremoto e nada disso teria fruto, nem para mim nem para você. Para a história ia ficar: houve um terremoto em Jericó, as muralhas caíram. E talvez Israel não vencesse, porque se fosse só ali um terremoto que derrubasse as muralhas, o povo não estava preparado. Porque quando nós praticamos a nossa fé, nós preparamos para a luta. Quando nós praticamos a nossa fé, nós preparamos para a batalha. Quando nós praticamos a nossa fé, nós estamos avançando no reino espiritual, nós estamos vencendo, nós estamos conquistando. É essa a nossa posição. E vai ser esse o nosso resultado, ou seja, vai ser a vitória, em nome de Jesus. Receba no teu coração essa palavra. E se você está parado, começa a praticar a fé. Deixa a preguiça, deixa o desânimo, deixa a incredulidade. Se você está parado, começa a praticar a sua fé. Deixa, em nome de Jesus, as coisas materiais em segundo plano. Sim, as coisas materiais nunca podem ocupar o lugar da vida espiritual. A vida espiritual tem que ser a prioridade na nossa vida. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Quantas pessoas querem prosperar? E a Bíblia é bem clara: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você nunca vai prosperar de verdade se você não buscar o reino. Se você não buscar o reino, se você for um crente frouxo, se você for um crente desanimado, se você for um crente que não pratica a palavra, você nunca vai prosperar. Você vai correr atrás das coisas e não vai alcançá-las, porque Deus é que prepara. Isso é bem claro na palavra de Deus. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ora, se Deus não fizer a obra, tudo que a gente faz é em vão. Estamos perdendo nosso tempo. Você vai levantar as paredes, o vento vem e derruba tudo. Você levanta de novo, o vento vem e derruba. Porque é assim que acontece na vida das pessoas que não praticam a sua fé, que não vivem uma vida de verdade na presença de Deus. São religiosos que vão
Uma vez por semana na igreja, eu não estou dizendo daquele que não pode, eu estou falando daquele que pode e não pratica. Porque eu sei que tem pessoas que pelo seu trabalho não pode, então ela tem que procurar praticar a sua fé de outra maneira, mas tem que praticar. Porque se não praticar também não é abençoado. Ah, pastor, mas não dá. Dá. Quando a gente quer servir a Deus, sempre dá para servir a Deus. O problema não é que não dá, é que a pessoa não quer, é que a pessoa não se esforça, é que a pessoa não crê. E quem não crê, não recebe. Quem não crê, não é abençoado. Quem não crê, não tem vitória. Escute isso, guarda no teu coração. Não brinque com a verdade, porque é por falta de fé, é por falta de prática dessa fé que muita gente está sofrendo, que muita gente está apanhando na vida espiritual, muita gente está decepcionada, pessoas que há muitos anos já conhecem a Deus e que poderiam estar muito bem, sim, poderiam estar muito felizes, muito abençoados, cheios de paz, cheios de alegria, estão sofrendo ainda, oprimidas pelo inimigo. Sabe por quê? Só porque não praticam a sua fé. Então, em nome de Jesus, pratique a sua fé. Em nome de Jesus, tome posse do que Deus fala aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero, é a prova daquilo que eu não vejo. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. E por isso eu vou buscar, por isso eu vou clamar, por isso eu vou pedir, por isso eu vou insistir. E o milagre do Senhor vai acontecer na minha vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.